Vamos dar uma relembrada então, bem rapidinho. Vocês conseguem me ver ou vocês estão vendo só o slide? Só o slide. Ah, vocês não estão me vendo? Não, não dá pra ver. Tá. Vamos lá, então. Lembrando, né? Estamos vendo desenvolvimento pessoal no curso de atendente de farmácia, certo? Lembrando, então, os conteúdos, nós estamos vendo. Nós já vimos, então, relações interpessoais, o trabalho em equipe, mas o trabalho em equipe a gente acha que não terminou, né, semana passada. E vamos entrar, então, hoje em ética e valores. Ficando, então, marketing pessoal, etiqueta profissional e atendimento, né? Lógico que a gente vai abrir cada um deles e a gente vai abordar mais assuntos, certo? E a gente vai trabalhando com a apostila e eu vou mostrando para vocês os capítulos que se encaixam nesse conteúdo programático aqui de assuntos para a gente ver, certo? Então, vimos relações interpessoais, o conceito, as diferenças individuais, essa frase maravilhosa que define bem, né, o desenvolvimento pessoal, que a vida se torna melhor quando se aprende a conviver e se relacionar com algo diferente, e as dicas de convivência, certo? No dia, na aula seguinte, nós trabalhamos com o assunto agrupamento e equipe. Ok? Aqui, então, nós conseguimos entender a diferença entre agrupamento, grupo e equipe, né? Sendo agrupamento temporário, o grupo se reúne então por afinidade e finalmente equipe, né? O que é que define um grupo de pessoas tornando-se então uma equipe, né? Que é o mesmo objetivo, funções e papéis para cada membro. Vimos também então seus valores fundamentais. Olha essa palavrinha, ó, saindo aqui, ó. A gente falando sobre equipe, valores fundamentais e logo logo a gente vai falar então sobre ética na farmácia, que também a gente vai abordar valores. Então, quanto é importante, né, falar sobre valores. Daí eu deixei um questionário para vocês responderem. E seguindo falando sobre o trabalho em equipe, a gente abordou também sucesso e fracasso na equipe. Né? Aí falamos então que a semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, para a gente poder conhecer as pessoas, né, tanto nós mesmos, quanto as pessoas que são clientes, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente fala um pouco sobre a pirâmide de Maslow, né? Que
fala sobre as necessidades humanas, desde a base, que é a vermelhinha ali, né, as necessidades fisiológicas, até o cume da pirâmide, que são as necessidades em relação à realização pessoal, nossos sonhos, né, concretizados, certo? Ou seja, então a pirâmide nada mais é do que aquilo que a gente coloca como planejamento, né, aquilo que a gente define que a gente precisa e a necessidade de segurança, de amor e relacionamento, de estima, ok? Que seria a laranja, amarela e a verde. Seguindo aí, a gente então viu sucesso ou fracasso nas equipes, que se baseia então os objetivos que nós temos que ter definidos, que seria aonde se quer chegar e qual que é o foco central. Quem é responsável por cada ação, ou seja, quais são as funções dos integrantes, os membros dessa equipe, né? Cada um, então, realizando o seu papel, cada um, então, se torna responsável por uma ação que se completa e automaticamente, então, essa equipe é bem sucedida, certo? E vimos também, então, a qualidade dos integrantes. Ou seja, todos vocês aqui já são pessoas que estão buscando qualificação, né? Já estão buscando essa qualidade, ok? Então vimos também que o sucesso ou fracasso de uma equipe ela está relacionada ao sucesso da comunicação, ou seja, a forma que eu comunico a mensagem, né, do que a gente precisa como pessoas, como equipe, né, de trabalho, e também a forma que passamos essa informação, né? E quando a gente fala sobre valores, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala de sucesso de comunicação, a gente está falando da mensagem que a gente comunica todo dia, diariamente, através da nossa expressão, certo? Como a gente tem comunicado a nossa mensagem pessoal, certo? Deixa eu mostrar um livro para vocês. Vocês estão me vendo ou não? Sim. Ah, estão me vendo agora? Uhum. Tá, eu vou buscar um livro para mostrar para vocês, só um pouquinho. Tá bom. Ó, vocês conseguem ver? Sim. Tá? Esse livro aqui ele é muito interessante, porque a gente está falando sobre comunicação, né? E comunicação, a gente estudando, né, falando sobre isso, a gente percebe, né, que o corpo ele fala muito mais do que a comunicação verbal, oral e escrita. Ou seja, a comunicação não verbal, que é a linguagem corporal, ela fala muito mais que 50%. A nossa comunicação ela é feita através dos nossos gestos, né, do nosso corpo, da nossa forma de se comunicar, ou seja, de expressar até sem saber, né, que a gente está passando uma informação, porque ela é espontânea. O corpo da gente automaticamente fala, mesmo a gente não querendo. Então, através de um olhar, através de um gesto, através de um toque, né, o nosso corpo ele vai se expressar, ele vai comunicar, certo? Então, esse livro aqui eu indico, ele é muito bom, tá? É Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pacey. Vocês conseguem ele na internet, tá? Se vocês quiserem um audiobook, tem no YouTube, tá? E para terminar, então, falando que sucesso na comunicação, ou seja, o sucesso de uma equipe, né, o sucesso até de uma pessoa no seu profissional, tem a ver com a comunicação, ok?
E terminando, então, a liderança servidora, ok? O que é a liderança? Quando a gente fala sobre liderança, nós temos vários estilos de liderança, né? Tem a liderança democrática, tem a, a liderança... deixa eu ver aqui. E a liderança servidora, ela vem em encontro daquilo que a gente tá falando aqui, que o que é a liderança servidora? Nada mais é do que aquele líder que está disposto a servir. E a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre aquela figurinha lá das formigas, né? Aonde estava a, a líder daquele grupo? Não necessariamente em cima daquele toquinho de pau, né? Não é porque a pessoa está em cima, né, no alto, que ela é líder, certo? Na realidade, o líder, ou o líder servidor, né, ele vai estar sempre junto com a equipe. É aquele que vai estar atuando, né? Então, nós temos vários tipos de liderança. Nós temos a liderança democrática, a engajadora, a agregadora, a conselheira, né? Os líderes coercivos também, coercitivos e determinados. Mas a liderança servidora é aquela liderança que a gente precisa exercer, né? E que a gente precisa também que o nosso líder também exerça. Porque a gente vai trabalhar em equipe, a gente vai trabalhar junto. Eu não trabalho para você, você não trabalha para mim. Nós trabalhamos juntos, né, para alcançar o objetivo, certo? Visando isso, então, foi uma, uma rápida revisão, né, daquilo que a gente já viu até agora. Nós vamos entrar, então, finalmente na aula de hoje, que é ética e valores. Olha a palavrinha que eu falei para vocês aí, ó, valores, certo? E a gente vai ler a apostila. Então, eu peço para vocês agora que peguem a apostila em mãos, capítulo 14, página 70, que a gente vai ver bastante essa palavra sendo citada. Valores. Ó. Esse aqui é um outro livro também para indicar para vocês. Ética e Vergonha na Cara. Os autores, eles são Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barro Filho. Eles já tiveram até em Joinville, já vi algumas palestras dos dois juntos. Muito legal, procurem vídeos no YouTube que dos dois juntos, né, ou separados, só o Clóvis, só o Sérgio Cortella. Muito legal, tá? Eu tenho bastante livros deles até. Tem um livro que eu
trabalha em oficina também, do Mário Sérgio Cortella. E esse livro, então, ele fala sobre ética. É uma conversa entre os dois, falando sobre esse assunto. Muito legal, muito interessante, tá? Então, vamos falar sobre ética na farmácia, ok? Deixa eu abrir ali o slide novamente. Pega a apostilinha de vocês, então. Capítulo 14, página 70. Nós vamos falar sobre ética na farmácia, tá? Então, eu vou ler ali um pouquinho. Vocês vão acompanhando comigo, certo? Página 70, fundamentos, então, da ética na farmácia. Palavra ética está intimamente ligada à palavra respeito. Guarde isso aí, tá? Ou seja, em síntese, se o atendente de farmácia souber respeitar os clientes e seus colegas de trabalho, estará agindo com ética. No entanto, a maior dificuldade em praticá-la é que a ética também está envolvida com valores de um indivíduo. Olha a palavrinha que eu falei para vocês que é importante. Valores. Quais são os valores do indivíduo? Quais são os teus valores como atendente de farmácia? Quais são os valores da farmácia, da drogaria que você vai trabalhar? Porque toda pessoa jurídica tem a ética da empresa, né? Tem a ética empresarial, tem os valores da empresa, certo? Então, quais são os valores ao qual do ambiente ou até mesmo das pessoas ou até mesmo da minha pessoa, quais são os valores que tem baseado esses ambientes em que eu estou, certo? Como esses valores podem mudar, pois dependem da cultura, da idade, da criação da família, entre outros fatores, algumas considerações são importantes para orientar o atendente de farmácia na prática de atitudes éticas, do ponto de vista profissional. Em suma, quando o atendente de farmácia estiver trabalhando no estabelecimento farmacêutico, deve, independentemente de suas crenças ou valores, agir conforme a ética de um profissional de saúde. Ou seja, aí você vai dizer para mim assim: ah, professora, mas os meus valores não são os mesmos valores do meu colega de trabalho. Os meus valores não são os mesmos valores do meu cliente. Mas, independente de como você obteve os seus valores, como foi a sua criação, independente de qual ambiente você cresceu, né, as coisas que você aprendeu, independente da cultura, da etnia, existe valores profissionais, aquilo que a empresa pede, certo? E são esses, então, que eu tenho como profissional me basear, certo? Então, o ambiente farmacêutico envolve uma diversidade de clientes diferentemente de outro ramo comercial, ou seja, o atendente de farmácia trabalha em um ambiente comercial diferente dos outros. Então, pede-se também que o atendente de farmácia tenha uma conduta também diferenciada, um atendimento diferenciado. E a gente vai ver por quê. Na farmácia, o perfil dos clientes é variado, pois encontram diferenças significantes no padrão em relação ao gênero, religião, situação financeira e social, cor de pele e etnia, grau de escolaridade, orientação política e etc. Diante disso, é normal que cada atendente de farmácia tenha sua preferência ou identificação para um grupo ou perfil específico de cliente. Ou seja, pelos meus valores, né, pelos gostos que eu tenho, pelo grau de escolaridade, ou seja, pelos meus conhecimentos, aquilo que eu já vivenciei e experimentei, né, tenho de experiência, eu vou automaticamente ter uma preferência de tipo de cliente que eu vou querer atender. Mas como profissional, como atendente de farmácia, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso dar ao luxo de fazer isso. O que eu devo fazer? Esse deve agir de maneira imparcial, devendo tratar todos da mesma maneira, pois apenas dessa forma garantimos a ética profissional. Então, falando sobre ética na farmácia, automaticamente eu vou estar falando sobre ética profissional. E isso
faz com que a gente fale sobre a forma de conduta, né, de se comportar dentro do meu local de trabalho, ou seja, né, numa farmácia, numa drogaria, ok? Então, fixem bem agora essa palavrinha, respeito. Quando eu falo sobre ética, então eu estou falando automaticamente sobre respeito, tá? Essa é uma palavrinha-chave. Seguida, então, depois de valores. Então, a gente também vai falar sobre valores, ok? Seguindo, então. O que nós vamos abordar aqui na sequência, tá? Quando eu falo sobre ética na farmácia, o que eu vou falar, né? Para que os serviços prestados de um atendente de farmácia possam ser de alta qualidade e ética, abaixo segue uma lista com o intuito de orientar sobre qual a postura mais adequada envolvendo o ambiente farmacêutico. Ou seja, quando eu falo de ética na farmácia, quando eu falo de atendente de farmácia e quando eu falo sobre esse atendimento, eu vou falar sobre o que a gente espera desse atendente, né? Então, a postura que a gente espera desse atendente e automaticamente uma alta qualidade e ética desse atendente. Para isso, então, nós temos uma lista de situações, né, em que a gente vai comentar agora, abrir cada uma delas, em que se espera como postura desse atendente. Ou seja, primeiro ponto, como a gente já viu que o atendente de farmácia ele vai estar atuando exatamente em um ambiente diferente de outros comércios, né? Automaticamente também há um atendimento diferenciado que é pedido e esperado. Então, o que, que a gente vai salientar aqui? Primeiro, mantenha sigilo. Depois, então, seja discreto. E a gente vai ver agora cada um deles e por que a gente pede isso. Apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Separe o profissional do pessoal e ética com a decisão médica ou farmacêutica. Aí você vai dizer assim, mas professora, isso é solicitado de qualquer profissional, de qualquer área de atuação. Exatamente, concordo. O que a gente colocou aqui nada mais é do que o básico do que se espera de um profissional, de qualquer área e atuação. Por exemplo, quem trabalha com dinheiro, né? Automaticamente pede-se para ele também manter o sigilo, ser discreto, né? Não passar informações de um cliente para o outro, ou levar essas informações para casa, ou usar essas informações em conversas particulares entre amigos, né? Ou seja, esses critérios são sim solicitados para qualquer profissional, porque isso é ética. E ética se espera, né? A ética profissional, a conduta profissional se espera de qualquer profissional. Mas qual é a diferença para o atendente de farmácia? É o ambiente onde ele trabalha e os tipos de pessoas com quem ele vai se relacionar. Ou seja, quando alguém vem na farmácia e compra um medicamento ou vem pesquisar sobre um medicamento, às vezes ele vem de curioso, às vezes ele vem se automedicar, às vezes ele vem com uma receita, com buscando um tratamento, né? Então, a gente vai ler aqui agora por que, que a gente pede isso para um atendente de farmácia. Né? O ambiente em qual você vai estar trabalhando, você está trabalhando numa área que refere-se ao quê? À saúde. Ou seja, a saúde de uma pessoa, né? De um cliente, de um paciente. Então, é algo bem que a gente tem que atentar, né? Tomar uma atenção maior e diferenciada com de outros profissionais, certo? Mas não que isso não seja pedido para qualquer profissional. Ó, a Gisara está compartilhando aqui.
Isso, exatamente. É sobre isso que a gente vai falar, Gisara. Só que eu vou te pedir para abrir o áudio e compartilhar isso aqui em voz alta, tá? Não agora, mas quando a gente falar sobre isso. Ok? Muito interessante o que a Gisara compartilhou aqui, tem tudo a ver com o que a gente vai abordar, tá? Dando então continuidade, eu vou pedir para vocês lerem aqui a apostila, tá? Então, se vocês estão com a apostila em mãos, vocês vão participar comigo, certo? Dando sequência, então. Quando a gente fala sobre ética, né? Ética e valores, não tem como a gente não falar sobre moral. Então, a gente precisa entender o que é ética e a gente precisa entender, então, o que é moral, tá? E eu vou pedir para alguém ler para mim aí. Quem pode ler? Senão eu vou chamar pelo nomezinho. É pra ler o slide? Isso. Tá aparecendo só slide? Eu tô aparecendo? Como é que tá? Não, tá aparecendo você e o slide. Então tá bom. Lê pra gente então o slide que fala qual o significado de ética e o que é ética, tá bom? Obrigada, Heloísa. É Heloísa, né? Não, Milene. A Milene, desculpa. Pode ler pra gente, Milene. Ética do grego ethos significa modo de ser. A ética define o que é o bem e o que é o mal. Ética é um estilo de vida. Ética nunca muda. Ética atinge todas as pessoas. Ela tem função legisladora de igualdade. Muito bem, Milene. Agora eu falei certo, né? Uhum. Então tá. Ó, o que a Melanie leu pra gente? Então, o significado de ética, né? Que vem do grego, que significa modo de ser, né? Então, qual é o nosso modo de ser? A ética, ela nada mais, nada menos, ela define, então, o que é o bem e o que é o mal. O que é o bem e o mal é exercido pelas pessoas, né? Na sociedade, entre as pessoas. Então, a ética ela é um estilo de vida, sim. É a forma em que você vive, é a forma em que você conduz a tua vida, são as tuas atitudes diárias, né? E, por exemplo, ela nunca muda. Por que que a ética ela nunca muda? Porque ela é universal, né? O que a gente vê que é ético aqui vai ser em outro lugar também. A ética ela nunca muda. Ser ético é o quê? Fazer o uso do respeito. Lembra da palavrinha que eu pedi para vocês guardarem? É respeito. E isso todo mundo quer em qualquer lugar. A questão é o que é respeito aqui e o que é respeito no outro lado do mundo, né? Em outros países. Aí vem a questão da moral que depois a gente vai ver. Isso vai ser alterado de acordo com a cultura, certo? Com o que é permitido ou não naquela região. Então, isso muda, mas a ética não. A ética não muda. A ética ela está relacionada ao respeito ao próximo. Ela é a legisladora, ela é lei, ela é a base, certo? Então, ser ético é algo que se espera em qualquer lugar, certo? Então, a ética ela atinge todas as pessoas com essa função, certo? Da igualdade, ou seja, de que haja harmonia, de que haja, se crie um ambiente onde todos sejam tratados iguais. E a gente vai falar sobre isso também agora nesse capítulo 14, certo? Porque a ética ela traz exatamente isso, aquilo que a gente precisa dentro da sociedade, certo? Seguindo então, próximo slide. Tem algumas situações em que a nossa ética é testada. A minha ética, né? Se eu sou ética ou não, através do quê? Da integridade. Quando situações da vida da gente pede-se que a gente use da integridade, da humildade, certo? Da honestidade, né? Ser verdadeiro, né? Colocar as cartas na mesa, coragem, fazer escolhas, tolerância,
certo? E flexibilidade. Aqui são algumas situações, tem N situações em que a ética é testada na vida da gente, no nosso comportamento, no nosso modo de ser. E a gente vai conversar muito ainda sobre isso aqui nesse capítulo, certo? Mas, seguindo então, para falar de ética, eu tenho que falar de moral. Então, eu vou pedir para outra pessoa ler agora para mim. A Heloísa voltou, né? A Heloísa tinha saído. Pode ler para a gente, Heloísa? Heloísa tá aí? Tá. Vamos aguardar a Heloísa que ela tá resolvendo um probleminha lá. Eu vou pedir para Aida. Pode ser? Ler pra gente o slide em que fala sobre a moral. Tainara? Do latim mores, que significa comportamento. A moral é um conjunto de normas de convívio humano, garantia de viver bem e até conviver com pessoas desconhecidas. É o nosso comportamento perante a sociedade, muda conforme a sociedade ou a cultura. Isso. Então, falamos sobre ética, né? Que ela é legisladora, ela não muda. Porém, a moral, ela significa o quê? Comportamento, né? A ética, modo de ser. E a moral é o comportamento. Então, comportamento, ela fala sobre as normas, certo? As regras, né? Para garantir, então, que as pessoas vivam bem, independente se elas se conhecem ou elas não se conheçam, ok? Por que a gente fala sobre isso no ambiente de trabalho? Exatamente porque nós vamos estar trabalhando com pessoas, né, que a gente não conhece e também atendendo pessoas que a gente não conhece, certo? A gente vai estar trabalhando com colegas de trabalho que até a gente criar um relacionamento, né? Como a gente tratou na primeira aula de relacionamento interpessoal, até criar um relacionamento mais íntimo, isso demora. Então, sim, a gente convive com pessoas desconhecidas, sejam os clientes ou sejam os clientes internos, né? Que são os funcionários da empresa ou colaboradores que chamamos também, certo? Então, o que a moral e a ética vai estar garantindo para mim? Né, normas, certo? E regras para o ambiente de trabalho, para o atendimento ao cliente, para o cuidado com a empresa. Então, são normas, são regras que nós passamos a seguir exatamente pensando no modo de viver e de conviver, certo? Então, o nosso comportamento perante a sociedade, ela muda conforme a sociedade e a cultura. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a ética ela não vai mudar, ela é universal, é o respeito que a gente espera, né? E com essas ações e atitudes. A moral nada mais é do que o reflexo disso, só que como nós temos vários tipos de pessoas, né? E então isso tem alteração de cultura, de década, né? De tempos para tempos, de local para local, certo? Então a moral ela vai ter alteração, ela vai mudar. Então com isso, a, se a sociedade muda, então a moral também vai mudar. Mas a ética, não, porque a gente está falando exatamente sobre o respeito, né? E para o bem viver, como a gente viu ali e já relembrou, nos primeiros slides a gente fala exatamente sobre dicas de convivência, né? Então, para viver bem com o próximo, existem regrinhas, existem normas, exatamente visando
o ambiente em que a gente trabalha e com as pessoas com quem a gente trabalha. E a ética nada mais é do que isso, certo? Então, eu costumo dizer que a ética e a moral são aspectos exatamente para cuidar. Cuidar de mim, cuidar de você, cuidar do cliente, cuidar da empresa, cuidar do todo, certo? Seguindo então, falando de moral, falando de ética, fica frisado bem, né, na cabeça da gente que a ética nunca muda, porém a moral ela sempre é mutável, porque a ética ela é legisladora, ela é universal, ela tem a ver com o respeito. Eu preciso respeitar a mim mesmo, ao próximo, né? E a moral ela sempre vai estar mutável porque ela está relacionada a regras, né, e normas associadas às mudanças que acontecem na sociedade, na empresa, de uma empresa para outra que você vai trabalhar, de uma casa para outra que você vai frequentar, de uma escola para outra. Então são regras e normas internas, certo? Que vai ter alteração. E a moral tem a ver com isso. De uma sociedade para outra, de uma cultura para outra, de um país para o outro, certo? Coisas que são normais, né? E permitidos num determinado país, já não é no outro, certo? E a moral é, ela tá ligada, está vinculada a isso, certo? Mas a gente não vai falar somente de ética e moral, a gente vai falar também sobre valores e princípios, ok? Mas antes de entrar em valores e princípios, volta aqui, eu vou pedir para a gente fazer as leituras na apostila. Então vamos voltar lá na listinha. Aqui. E vamos ler então os tópicos que nós temos ali. Página 71. Vou pedir para alguém ler. Jennifer, pode ler para a gente? No exercício do cargo como atendente de farmácia, existe o acesso por meio da interação com o cliente às informações pessoais que precisam ser consideradas segredo de confessionário, pois, ao receber um cliente, o atendente de farmácia pode deparar com várias situações sobre a existência de uma dor, doença grave, dependência por droga ou gravidez, adultério, etc. Independentemente da situação encontrada em hipótese alguma, as informações do cliente deverão ser comentadas com um colega de trabalho ou até mais com familiares. Esse sigilo profissional é fundamental para manter a integridade moral dos clientes. Agindo ao contrário, promove-se desrespeito como o próximo. O atendente de farmácia deve entender que quando o cliente revela uma informação pessoal, não significa o que fazer por se considerar um amigo íntimo, mas apenas porque uma informação fundamental um atendimento adequado. A consequência da transmissão de uma situação pessoal de um cliente pode ser gravíssima e deve, acima de tudo, o atendente de farmácia que essa informação seja mantidas em segredo. Ótimo, Jennifer. Obrigada pela participação. Então, primeiro tópico, né, da lista aqui para um atendimento de qualidade, para uma postura adequada para um atendente de farmácia. O primeiro ponto é manter o sigilo.
Por que que a gente precisa manter sigilo? Porque você vai estar num ambiente tendo contato com clientes, né, que são pacientes, que estão procurando com você na farmácia, na drogaria, medicamentos, certo? Sempre quando é medicamento, querendo ou não, são situações sensíveis, né? Dependendo da situação. Vamos supor ali que você vai atender uma grávida, né? Tá passando, tá passando por problemas, dificuldades as quais a gente desconhece, né? E, querendo ou não, quando a gente vai fazer um atendimento para poder falar que tipo de medicamento, né, ela vai poder tomar ou não, a gente precisa saber da situação, certo? Então, se esse cliente, se esse paciente, ele vai passar alguma informação para você, não é porque você está sendo um amigo ou esse cliente está vendo em você um amigo, ele está abrindo essa informação sigilosa, particular, porque o atendimento pede que seja assim, certo? Então, existe essa questão de que qual é a postura que se espera de atendente de farmácia? Que ele mantenha sigilo daquilo que foi confessado, daquilo que foi confiado, né, a você como pessoa, porque ele não viu você, a pessoa que está por trás do atendente de farmácia. Conseguem me entender? Mantenha sigilo, ou seja, aquilo que foi confiado, essa informação que foi confiada a você, ele tem que ficar retido em você. Não pode ser passado para frente. Você não pode confiar em outra pessoa para passar essa informação para frente. Se foi confiado somente a você, dentro desse aspecto de que você é um atendente de farmácia, ou seja, a informação foi necessária para o atendimento ser feito. Conseguem me entender? Então, o primeiro ponto é a ética relacionada à palavra respeito. Eu tenho que respeitar o meu local de trabalho, eu tenho que respeitar a empresa, né, que provavelmente vai ter lá os seus valores éticos, certo? E eu tenho que respeitar isso. Então, a minha postura tem que ser alguém que a pessoa, o atendente, ele pode confiar, porque eu tenho maturidade para saber que o que ele está confiando a mim tem a ver com o atendimento, não com o particular, certo? Porque o que eu posso estar me deparando ali com doenças graves, né? Com dependência, pessoas dependentes de drogas, gravidez, adultério, né? E por aí vai. Então, são situações até constrangedoras, situações anormais, mas, como a gente vai ver agora, seja discreto, eu preciso lidar com essa situação como se fosse normal, porque eu tenho que deixar meu cliente à vontade. É o ambiente em que eu trabalho, né? E tudo que acontece ali, ele tem que ser normal, certo? Eu tenho que deixar o meu cliente à vontade. Então, eu vou pedir para uma outra pessoa ler para mim. Deixa eu ver. Ana Paula. Seja discreto. Durante o atendimento, existem algumas situações que podem ser constrangedoras para alguns clientes. Por exemplo, uma mulher comprando absorvente, sabonete íntimo, etc. Com um atendente de farmácia de sexo masculino. Da mesma maneira, um homem ou adolescente que entra na farmácia com o intuito de comprar um preservativo, gel para lubrificação íntima ou comprimido para disfunção sexual e são abordados por uma atendente de farmácia. Em ambas as situações, pode haver constrangimento pelo cliente. Com isso, competirá ao atendente agir da melhor maneira possível para evitar essa situação, devendo atuar de maneira natural e sem admiração pela compra, mostrando ao cliente que isso é algo natural. Além disso, o atendente jamais deve se dirigir a um colega de trabalho perguntando algo em voz alta sobre o produto desejado pelo cliente. Essas e outras situações são comuns em uma farmácia e o atendente deve sempre ter o bom senso e agir com discrição. Muito bem, obrigada, Ana, pela participação. Ou seja, o que se espera da postura do atendente de farmácia? Bom senso e agir discretamente, certo? Então, há dois pontos aqui fundamentais, né? Primeiro, eu devo deixar esse cliente à vontade, certo? A ponto de que ele perceba que o que ele está pedindo é natural, certo? Isso é totalmente natural nesse ambiente em que você trabalha, na farmácia. Muita gente vem comprar a mesma coisa que você
está comprando é natural. O atendimento que você está prestando é natural. O que o cliente está pedindo, o que o cliente está querendo é natural, é normal, certo? Eu como atendente, eu tenho que fazer isso. Ah, mas professora, é anormal, é o meu primeiro atendimento, é a minha primeira experiência como atendente de farmácia. Para mim isso é escandaloso, para mim isso não pode. E esse que é o ponto fundamental que a gente está colocando aqui. Não tem espaço, né, para o que eu acho, não tem espaço para minha opinião, não tem espaço para o que eu acho, eu deixo de achar, o que eu acredito ou não. O atendente de farmácia, ele precisa entender que o local que ele trabalha, né, e que o serviço que ele está prestando, tudo que acontece ali, eu preciso ter uma postura profissional, ou seja, tudo que acontece é normal, certo? Então, porque eu preciso deixar o meu cliente à vontade, né? Ele é um paciente, ele está com um problema que precisa ser resolvido através de um medicamento. Então, se você nunca viu aquilo ali, você vai se comportar como se tivesse visto sempre e deixar o cliente à vontade, certo? Porque é constrangedor, imagina, né? Então eu tenho que deixar, no mínimo, a primeira coisa que eu tenho que fazer como atendente de farmácia é deixar o meu cliente à vontade, tranquilo, certo? E o segundo passo aqui. Então, primeiro, né? Independente do que você está vivenciando ali, a situação é normal, né? E o segundo é o teu tratamento, além com o cliente, também com o teu colega de trabalho. Então, não é porque o ambiente é normal, porque você está trabalhando há anos, né? Como atendente de farmácia numa drogaria, numa farmácia, e para você aquilo ali é normal, você vai agir de uma forma à vontade, certo? Como se estivesse em casa. Então, vem um cliente, está com problemas de hemorroida e ele vem e entra na farmácia pedindo pomada para hemorroida. Ele vai falar baixo porque para ele é algo íntimo, sigiloso, e ele está confiando essa informação a você que é o atendente e se espera então de você que você mantenha sigilo e que você seja discreto. Mas você está trabalhando tanto tempo ali, já viu isso tantas vezes que para você é normal. Então você olha para trás e dá um berro para a pessoa que trabalha no estoque e pergunta: Fulano, tem pomada para hemorroida? Como é que o meu cliente fica nessa hora? Né? Será que ele vai voltar na farmácia? Será que ele vai falar mal da farmácia? Será que ele vai falar mal do atendente? Né? Será que ele vai comprar essa pomada em outro lugar e vai continuar com o problema dele? Né? E pode piorar a situação? Conseguem entender qual é a importância do atendente de farmácia? Eu posso, com o meu jeito de atender, deixar que um cliente que é paciente também pare um tratamento e possa prejudicar a sua saúde. Vocês conseguirem entender a importância do atendente de farmácia e a sua postura diante do atendimento? Como é importante, como você faz a diferença de acordo com o seu atendimento. Por isso que é tão importante, né, a gente dar a seriedade a essa situação, a seriedade que se pede, tá bom? Continuando, eu gostaria que a Gisara compartilhasse uma situação que se trata exatamente dessa parte de ser discreto, mas o atendente não foi. Gisara? Oi? Uma vez eu fui na farmácia, aí veio um homem e pediu uma pílula do dia seguinte. E a atendente olhou pra ele com uma cara de nojo. Olha só. Totalmente ao contrário do que está sendo pedido aqui, né? Seja discreto. Aquilo que eu coloquei. Não coloque a sua opinião, né? Não, a gente não pode estar ali numa forma particular. A gente tem que separar essa questão. Não entra mais a questão da minha opinião, do que eu acho, eu deixo de achar, né? Ali eu sou atendente da farmácia, eu sou um profissional. Independente do que o meu cliente está pedindo ou não, eu preciso ser profissional. Eu preciso levar em consideração as regras, as normas, a ética, certo?
que são estabelecidas, certo? Eu só posso dizer um não, eu só posso negar se o que for pedido está de acordo com as regras da empresa, certo? Se o cliente está pedindo não vai de acordo com o que a empresa pede. Fora isso, eu tenho que seguir corretamente o que se pede no atendimento e o que a empresa permite fazer, tá bom? Gisara, continua pra gente, página 71, apenas prometa aquilo que se consegue cumprir. Apenas prometa aquilo que você consiga cumprir. Em um atendimento, jamais deve acontecer a promessa de produtos, prazos ou condições de pagamento impossíveis de serem cumpridos. Situações em que, por exemplo, é prometida a entrega de algum produto para o cliente, mas não se concretiza. Cria uma relação comprometedora para o atendente de farmácia, diminuindo a credibilidade da farmácia. Para a situação em que se envolva essa temática, o atendente deve agir de maneira sincera e verdadeira, explicando as reais situações envolvendo o atendimento, seja na promessa de um produto, prazos de pagamento, etc. Muito bem, obrigada, Gisara, pela participação. Então, mais um ponto fundamental aqui na nossa lista sobre ética na farmácia, tá? Apenas prometa aquilo que consegue cumprir. É óbvio também, é mais um ponto, né? Mantenha sigilo, seja discreto e apenas prometa aquilo que se pode cumprir, que se consegue cumprir. É óbvio que a gente vê isso em outros profissionais, né? Porque, querendo ou não, isso é moral, né? São normas, são regras, né? Universais, na verdade. Mas quais são as diferenças aqui que a gente está conseguindo ver, né? Especificar aqui em relação ao atendente de farmácia? Porque a gente está lidando com saúde, com pessoas, certo? Com problemas que, às vezes, a solução está no medicamento. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? É o que eu vou falar para vocês agora. O que acontece normalmente no atendimento, né? Com o farmacêutico, né? Com o médico, e daí vai cair na mão do atendente de farmácia. A situação do cliente, às vezes, é tão difícil, né? Que ele automaticamente vai abrir a situação dele, aquele ponto que a gente colocou, que é a informação particular, que ele não está compartilhando por amizade, mas porque se faz necessário para o atendimento, para que você saiba exatamente o que está acontecendo e verificar se aquele medicamento pode ou não pode, de que forma deve ser consumido, né, de acordo com o tratamento. Mas o que acontece? A gente vai se envolver tanto com a situação, por se tratar da saúde, a pessoa pode estar fragilizada e você pode se envolver a um ponto de que você vai querer salvar a pessoa, vai querer ajudar a pessoa. E daí você pode até se comprometer, porque você está querendo ajudar. Isso normalmente vai acontecer com as pessoas que estão atuando pela primeira vez, né? Iniciando nessa iniciando, né, a sua vida profissional nesse atendimento, né, nessa área da saúde. Então, para você é muito novo. Para quem já está na área, já adquiriu experiência em não se envolver, né, a um nível tão profundo em relação ao que a pessoa, o paciente está passando. Mas normalmente isso acontece muito com quem está ingressando nessa área inicialmente, né? Então, você como ser humano, isso é normal. Você vai ouvir a história da pessoa, você vai se fragilizar também. Mas a gente precisa entender que eu tenho as minhas limitações como pessoa, como atendente de farmácia, como profissional. Então, quando a gente fala sobre ética, a gente está falando sobre respeito. Então, eu tenho que me dar ao respeito, né? Respeitar as minhas limitações. Eu tenho que respeitar o cliente, ou seja, eu não posso me comprometer a cumprir algo que eu não tenho autoridade, que não faz parte da minha alçada, que eu não sou responsável, que eu não vou poder cumprir depois, certo? Então, quando eu entendo que eu tenho as minhas limitações e eu preciso respeitar a empresa ao qual eu presto serviço, a pessoa jurídica, né, seja de farmácia, drogaria, ou onde você for atuar, eu preciso sempre ter essa postura ética,
respeito por tudo que está sendo envolvido ali, né? A empresa, eu, o farmacêutico, os seus colegas de trabalho, os clientes. São várias as pessoas em que eu tenho que atuar com respeito, certo? Então eu não posso me comprometer, mesmo que a situação seja uma situação de fragilidade, né? Em que você está se vendo tão envolvida com a situação, você vai ter que ter maturidade suficiente para dizer não se precisar. Ah, mas professora, eu tenho acesso ao pedido, eu vi que pediram medicamento e que vai vir semana que vem, não vai dar problema, eu posso me comprometer porque eu sei que vai chegar. E se nesse pedido o medicamento não chega, né? Você se comprometeu. Aí o cliente colocou toda a sua fé, confiança naquele medicamento, daquela data e prazo que você deu e não vem. Aí agora o que acontece, né? Toda positividade, né, no caso, todo o grau de confiança que ele depositou na sua pessoa ao atendê-lo e você ao se comprometer com ela, vai ser o dobro, né, no oposto, no negativo. Então, você tem que pensar que não é somente você agora que vai ser mal visto, né, em que vai ser, no caso, perdendo toda a credibilidade, né? Não é só você, mas a farmácia ou a drogaria em que você trabalha. Então eu tenho que levar isso em consideração. Não posso me comprometer com algo que eu não tenho ousada, que eu não tenho responsabilidade, que eu não faço parte da atuação ali para me comprometer com o cliente e fazer com que ele espere por algo que eu não posso dar 100% de certeza que vou conseguir cumprir. Conseguir entender? Então, isso é um ponto fundamental. Não posso me comprometer com que eu não posso e não vou conseguir cumprir. Por quê? Ah, professora, mas se eu conseguir cumprir? É que o atendente de farmácia, ele tem as suas responsabilidades, né? Então, quando eu falo sobre prazo de pagamento, produto, né, e outras coisas, não estou falando sobre o que o atendente de farmácia é responsável, certo? Porque o atendente de farmácia, ele é atendente. Ele é responsável por prestar um bom atendimento. E daí, quando ele não tem alçado para atender, ele vai repassar isso para quem tem autorização, certo? Seguindo adiante, então, separe o profissional do pessoal. Andressa, já leu pra gente? Já leio. Um minuto. Posso começar, prof? Sim. Um cliente é um cliente, assim como um profissional é um profissional. O balcão é uma farmácia. Não, o balcão. Eu tô um pouco com vergonha, tá, professora? Tudo bem. O balcão de uma farmácia é um local onde muitas vezes se formam relações pessoais de amizade entre clientes e seus prestadores de serviço, seja o atendente de farmácia ou farmacêutico. No entanto, isso ocorre de maneira natural e comedida. Por isso, é inadequado para um atendente de farmácia buscar intimidade com seu cliente. O atendimento em farmácia é algo profissional e deve ser abordado de assunto relacionado à necessidade do cliente. É extremamente inconveniente o atendente expor seus problemas pessoais aos seus clientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. As situações e problemas pessoais devem ser resolvidas em casa, não trazidas ao ambiente de trabalho. Ótimo. Obrigada, Andressa, pela participação. Gente, quando a gente fala sobre separe o profissional do pessoal, né? A gente está falando sobre desenvolvimento pessoal aqui. É óbvio que isso é um pouco até complicado de fazer, né? Eu tenho 2 filhas, né? E imagina eu deixar as minhas filhas doentes e ir para o trabalho. E esquecer completamente a situação que eu deixei em casa
e ir tranquilo a trabalhar, né? Isso não existe, gente. A gente é ser humano, a gente tem problemas, mas quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de inteligência emocional, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, né? Numa maturidade em que eu preciso entender que agora estou no ambiente de trabalho e eu fiz tudo para deixar a pessoa, né, que está passando pelo problema, uma situação, eu fiz de tudo para deixar ela numa posição tranquila agora com pessoas que podem cuidar dessa pessoa enquanto eu dou o meu tempo agora para a empresa, certo? Mas não vou ficar totalmente desligada. Mas aqui ele está falando que a questão de separar o profissional do pessoal é eu não me envolver num grau de intimidade com o cliente, certo? Por quê? Quais as palavras que dá para frisar ali no texto? Inconveniente e inadequado, certo? Quando a intimidade, né, o nível de intimidade é estabelecido entre um cliente e um funcionário, existem alguns perigos e alguns riscos, tá? Por exemplo, tem farmácias, né, e lojas, né, empresas, uma do lado da outra, certo? E às vezes o cliente da farmácia vai ser um trabalhador do comércio ao lado ali, então ele vai estar todo dia, certo? Ele é um cliente, né? Ele vai ser um cliente, vai ser tratado como cliente, não como um colega do atendente de farmácia. Não, ele é um cliente. Ele entrou na farmácia, ele entrou no drogaria, ele é um cliente. Mas ele é um cliente que está ali todo dia, comprando, consumindo, talvez não, mas ele está ali na farmácia todo dia. E o grau de intimidade entre essa pessoa que é vista como cliente dentro da empresa ali, do comércio, e o atendente de farmácia precisa ser cuidado porque a partir do grau de intimidade vai ser pedido para ser realizado coisas que às vezes vai fugir do que é pedido como norma, como regra dentro da empresa, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro. Então, às vezes, pelo fato desse cliente que já criou um grau de intimidade com o atendente de farmácia ou qualquer profissional dentro da empresa, pelo fato dele estar ali todo dia, ele vai achar, né, que tem o direito de pedir alguma coisa, né, de ter uma exceção, de ser tratado de forma diferente. E a gente vai ver que na ética com decisão médico-farmacêutica isso não é possível. O que se espera é um atendimento de igualdade, certo? Ou seja, que todos sejam tratados iguais, porque senão eu vou estar entrando no nível perigoso que é a corrupção. Ai, professora, agora está sendo muito sério, mas quando a gente fala de ética, realmente é muito sério. Por quê? Quando eu entro nessa questão, mas foi só uma coisinha assim, foi só uma coisinha assada. Se eu estou permitindo pouco, no muito, eu sou capaz de fazer também depois. Conseguem entender o que eu estou colocando aqui? Então, se um cliente que está ali todo dia, e um dia ele vai pedir um jeitinho brasileiro, abre uma exceção aí e vende para mim assado, vende para mim de tal jeito, vende para mim, né, num prazo ou com desconto maior. A partir do momento que eu abro essa exceção, eu vou abrir outras exceções e eu vou fazer coisas piores depois, porque eu comecei já, né? Então eu tenho que tomar um cuidado. Separar o profissional do pessoal simplesmente é para poder me resguardar, é para poder cuidar tanto de mim, novamente, olha o respeito por mim, pelo meu cliente, certo? E pela empresa. Quando eu conseguir ver dessa forma e atuar dessa forma, não vou dizer para você que seja fácil, porque às vezes o que acontece? Eu também preciso de um jeitinho brasileiro e eu vou querer fazer uma troca. Eu consigo para ti isso e você consegue isso para mim. Mas é corrupção isso, certo? Não dá para fazer. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser sempre buscar a gente, né, ser tratado como cliente dentro das regras e normas que é pedido pelo comércio ali, onde você frequenta ou está sendo atendido, assim como você também tem que atuar, sempre de acordo com o que é estabelecido como norma, como regra
pela empresa. Isso é ética e moral, tá? Seguindo, então, depois de separar o profissional do pessoal, porque tem a questão da intimidade, que daí depois pode ser exposta também, né? Coisas que são sigilosas de procedimentos dentro da farmácia da drogaria, e daí porque você tem na pessoa um colega fiel, aí você vai abrir para essa pessoa. Isso também não é legal. Isso já está fugindo daquilo que é estabelecido como norma e regra da empresa, certo? Um dos pontos fundamentais primeiro aqui foi o quê? Seja discreto, mantenha sigilo. Isso é para qualquer situação, tá? Ética com a decisão médica ou farmacêutica, quem pode ler para mim? Quem ainda não. Curiosa, eu tô curiosa para ouvir a voz do Anderson. Lu Anderson. Lu Anderson, pode ler? Desculpa, professora, eu estava procurando aqui, eu perdi a folha. É ética e Ética decisão com a médica ou decisão. farmacêutica, né? Isso, muito bem. Beleza. Há situações em que o atendente de farmácia não concordará ou achará estranho o tratamento proposto para o cliente. Porém, nessas situações, jamais o atendente deve expor sua opinião ao cliente, mas entrar em contato com o prescritor, seja o médico ou farmacêutico. Caso o atendente questione o tratamento na frente do cliente, possivelmente essa atitude deixá-lo seguro e confuso, trazendo dúvidas em relação ao seu próprio tratamento. O cliente muitas vezes não tem conhecimento apropriado para questionar um tratamento proposto e muito menos para discutir a dúvida do atendente de farmácia. Por isso, essa relação deve ser feita com profissionais de saúde que dominam o assunto. Em um ambiente de farmácia, é vital o zelo pelos valores morais praticados com o objetivo de garantir o respeito ao ser humano por meio da ética profissional. Por isso, é indispensável que o atendente de farmácia tenha a percepção necessária para que o trabalho esteja alicerçado em princípios éticos e morais. Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, perfumarias, cosméticos, entre outros, e oferecer serviços como a aferição da pressão arterial, dosagem de glicemia e atenção farmacêutica, os funcionários desse estabelecimento devem ter a sensibilidade para que atendimento ofertado a todos os clientes ocorra de forma igualitária. E tratamento igualitário não quer dizer tratamento igual, muito pelo contrário. Como as pessoas são distintas nas suas peculiaridades, cada atendimento deverá ser personalizado e direcionado para as necessidades individuais. Porém, acima de tudo, deve-se fazê-lo com muito respeito e, principalmente, com ética profissional. Finalizando o tema, uma frase de reflexão de Oscar, não sei como é o resto do nome. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando, chamamos de caráter. Legal, obrigado, Anderson. De nada, professora. Essa frase aqui a gente, né, deixa separadinho um pouco para a gente depois meditar um pouquinho nela, tá? Uma frase fantástica. Mas aqui quando a gente fala sobre ética com decisão médica ou farmacêutica, pontos aqui fundamentais, né? Vocês viram ali, ó, valores morais, ética profissional, forma igualitária, aquilo que eu falei para vocês, o atendimento tem que ser igualitário, não tem como eu dar um jeitinho, ter uma exceção,
certo? Que daí vai ao encontro do que a gente lê, que é separe profissional do pessoal, certo? Ou então, uma situação que eu fiquei fragilizada pela situação do cliente, então eu vou abrir uma exceção. Não tem como a gente fazer isso, tá? A gente precisa fazer atendimento igualitário. Todos têm o direito de receber o mesmo atendimento, independente da cor, da raça, da cultura, né? E professora, eu queria falar uma coisa. Sim, Tipo, claro. quando eu trabalhava no McDonald's, sabe? E assim, é atendente também, né? A gente é atendente lá, atende os clientes. Então, daí a minha gerente, né? Ela sempre cobrava da gente, tipo, façam, por favor, um atendimento tipo assim, diferente, sabe? Sempre quando vê outra pessoa, para não se tornar robotizado aquilo, sabe? E Sim. daí, eu sempre prestei atenção em todo mundo também, se todo mundo fazia, sabe? E ela mesma assim não conseguia fazer isso. Sempre quando ela atendia o cliente, era todo dia da mesma forma. Era tipo, obrigado, volte sempre, obrigado, volte sempre. Eu disse, meu Deus, Aham, ela mesma que propôs que a gente fizesse um atendimento diferente e ela não consegue. Mas a aham. gente sempre tentava, assim, fazer um atendimento diferente, sabe? Tipo, pelo Sim, menos esperava assim atender todos aqueles clientes que estavam com um atendimento diferente, né? Quando vinha um outro, poderia repetir o mesmo atendimento, tipo, só para não mostrar assim que a gente tava aquilo ali tava tudo robotizado, entendeu? Mas a sim. gente sempre procurava fazer algo assim. Aham. Ponto fundamental que você colocou, porque ao mesmo tempo que a gente fala de uma forma igualitária, a gente fala também de atendimento personalizado. Mas qual que é a diferença? Exatamente isso que você colocou, né? A forma igualitária, ela está se referindo a que todos têm o direito de receber o mesmo atendimento, certo? Independente da cor, da raça, né? Eu preciso ser justo, fazer um atendimento igual, não ter exceções. Mas também eu não posso, exatamente o ponto que foi colocado, robotizado, né? Eu tenho que fazer um atendimento personalizado, até porque eu vou estar atendendo vários tipos de pessoas com situações, né, doenças, né, situações diferentes, então os medicamentos vão ser diferentes, os tratamentos vão ser diferentes, né, que a pessoa vai estar em tratamento ali, então vai ser diferente. Então eu preciso personalizar, né? Vão ser idades diferentes, sexos diferentes, né? Pessoas E com diferentes. certeza, isso é bem verdade mesmo. Então a gente precisa ter um atendimento personalizado, porém na forma justa, né? De que todos têm o direito de ser atendidos do mesmo modo, sem preconceito, sem racismo, né? Sem aquela coisa de nojinho, né? Esse eu não atendo, porque eu acho que o cliente é assim assado só pelo que eu tô vendo ali, daí eu já não quero falar sobre isso, não quero atender fulano ciclano, porque querendo ou não nós somos humanos e a gente vai ter pelo modo que eu sou, eu vou querer atender também um grupo de pessoas diferente. Mas isso que é o diferencial. O atendente de farmácia ele tem que entender que ele tem que atender todo mundo igual e não ter exceções, né? Eu preciso estar disposto a atender todo mundo. Aqueles que eu não tenho afinidade e aqueles que eu tenho. É o tipo de pessoa que eu gosto de atender, e o tipo de pessoas que eu não gosto de atender. Eu preciso atender todo mundo igual, ser justo. Porém, personalizado, ou seja, aquela pessoa ali precisa ser atendida assim. Essa pessoa precisa ser atendida assado. A gente vai entrar nessa situação quando a gente falar sobre atendimento ao cliente. E daí a gente vai ver os tipos de clientes que nós temos. Então precisa ser personalizado sim, porque quando eu falo sobre atendimento ao cliente, tem cliente que não gosta que eu fique sugerindo situações, né, produtos, né, ou medicamentos. Tem cliente já que ele é extremamente confuso, indeciso e ele precisa de uma direção. Então esse eu preciso falar, né, dar uma direção. Então o personalizado ele vai acabar existindo porque eu tenho vários tipos de pessoas, ou seja, vários tipos de clientes. Então, os atendimentos vão ser diferentes também. Mas a questão da forma igualitária é a questão de ser justo. Nós estamos falando sobre ética, né? E vai totalmente frente a isso, de ser justo, né? Fazer um atendimento igual, porque todos têm o direito de serem atendidos igual, tá? E quando a gente fala sobre ética com decisão médica ou farmacêutica, eu como atendente de farmácia, independente da grande experiência que eu tenha como atendente ou experiência nenhuma, mas vivenciei situações na minha casa,
certo? Vó, pai, mãe, irmão que ficou doente, que se medicou, passou por um tratamento tal. Ah, eu tenho experiência nisso, eu vivenciei isso, eu posso opinar. Não. Ética com decisão médica ou farmacêutica, ela está tratando exatamente sobre isso. Eu não posso deixar o meu cliente confuso e na dúvida. E quando eu fico, né, achando ou não concordando com o tratamento que o médico ou o farmacêutico propôs para o cliente e ele está vindo comprar o medicamento, eu não posso me dar ao luxo de deixar o meu cliente confuso e na dúvida. E os questionamentos que eu tiver, eu não posso também fazer para o cliente, porque ele não vai ter as respostas. Então, eu preciso fazer isso para o farmacêutico, para o médico, certo? Ou para quem prescreveu aquela receita. Então, eu preciso cuidar, né, em relação a não deixar o meu cliente inseguro. Porque, voltando novamente àquela questão, ele está passando por um tratamento, né? Lembra quando eu falei sobre a pomada de hemorroida? O que acontece? Dependendo do meu atendimento, eu vou deixar o meu cliente tão constrangido que ele não vai comprar com você, ele não vai comprar com ninguém e ele não vai fazer o tratamento que ele precisa. E a gente está falando sobre a saúde, a pessoa vai ficar tão doente, né, que a gente não sabe qual é o fim dessa situação. Então eu não posso deixar meu cliente confuso, inseguro, né? Ah, isso aí não vai prestar. Ah, isso aí minha mãe fez, não acabou em nada. E ele não faz o tratamento, ele aí, né, não melhora, não se cura. E o que acontece? Eu, como atendente de farmácia, estou ali exatamente para atender, fazer meu papel, o quê? Que primeiro de tudo é exatamente colaborar para a saúde dos meus clientes que são pacientes de alguém, certo? Esse é o ponto fundamental, tá? É a saúde, é o respeito, que é em relação à ética que a gente está tratando aqui, certo? Então, eu preciso ter como base, como alicerce, os princípios éticos e morais, que é o que a gente está tratando aqui. Então, existem os valores, certo? Então, para a gente finalizar, a frase ali, ó, chamamos de ética conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Então, a ética ela é universal, ou seja, todo mundo já espera uma ação, uma atitude, já que é universal. O respeito pelo próximo, né? Então, você agir de acordo com esse respeito, né, mútuo uns pelos outros. Mas o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando, então, assim, não tem ninguém me vendo, então eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso nós chamamos de caráter. E aí, qual é o seu caráter? Qual é a formação do seu caráter? É através dos valores e princípios, certo? Deixa eu mudar o slide aqui e a gente vai fazer uma dinâmica. Então, valores e princípios. O que são valores e o que são princípios? Normalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente leva em consideração a questão de que princípios e valores eles são estabelecidos no ser humano lá na infância, ou seja, desde quando você está com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus avós, certo? Quando você está desenvolvendo. Então, tudo que você aprende dentro de casa, ele vai ser a sua base e vai criar os teus princípios e os teus valores, certo? Então, quando o pai e a mãe já desde pequeno já brigavam, ó, não bate em fulano, não bate no amigo, não bate no irmão, né? Você está criando princípios, certo? Valores, né? Amar o próximo, cuidar um dos outros, certo? Zelar pelas coisas, né? Que nem lá em casa, ó, isso aqui custou dinheiro, quem sempre para trabalhar foi teu pai. Então você tem que cuidar das coisas porque tudo tem o seu valor, né? Tanto o valor em reais, financeiro, quanto o valor sentimental, que foi alguém que ama você, que saiu para trabalhar na chuva, fazendo sol ou chuva, pegou ônibus ou foi de carro, ficou o dia todo fora trabalhando para a gente poder ter o que tem. Então, a minha mãe era bem assim, né, quando era criança. Então, você vai crescendo com esse princípio, né, e dando valor para as coisas, ou seja, não precisa comprar de novo quando você tem. Não são valores, são princípios, é aquilo que você adquiriu, né, de base, de caráter, desde quando você era criança. Então, esses princípios, esses valores, né? Qual é a sua base? Que vai ao encontro dos valores profissionais, que vai ao encontro dos valores, né, como postura de um profissional, que vai ao encontro dos valores das pessoas jurídicas, né, da empresa, da drogaria, da farmácia em que você vai
trabalhar, ou a empresa em que você atua hoje, né? Então, existem valores que são fundamentais, e que é o fundamento, que é a base de toda pessoa jurídica ou pessoa física, de um bom convívio, de relacionamento, certo? É óbvio que eu vou me dar bem com pessoas que também tenham como princípios os mesmos que os meus, certo? Então, isso é fundamental, isso é base, tá? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, sobre se conhecer, esse é um dos pontos fundamentais, certo? Para relacionamentos, né? Então, o que são princípios? Princípios, eles não são negociáveis, ou seja, aquilo que você aprendeu, você não abre mão. São princípios, né? Por exemplo, respeito, honestidade, né? Se alguém mentir para mim, eu já não acredito mais, que é a confiança, quebrou o elo de confiança. Então, de uma pessoa para outra vai variar. Por quê? Princípios não são negociáveis. Então, para mim, isso é imperdoável. Princípios, não abro mão. Inegociável. Valores, aí você já negocia, certo? Você tem aquilo como algo base para a tua vida, mas você abre mão em certas exceções. Isso é valor, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora para você entender ou até saber identificar quais são os seus valores e os seus princípios? Agora são 15h37, nós temos um tempinho ainda aí. Então, você vai fazer uma lista de 15 itens, tá? Pega papel e caneta agora e faça uma lista de 15 itens, tá? Que você considera muito importante entre pessoas e coisas, as quais você não deixaria para trás, levaria junto para onde você fosse. Então, vamos supor, vamos usar a imaginação agora, tá? Você vai para uma ilha onde não tem nada naquela ilha. Nada, nada, nada. É zero lá. Não tem nada. Não tem água, não tem comida, tá? Não tem nada. Nada. Não tem moradia, não tem nada. Mas você tem todo o dinheiro do mundo, tá? Para poder levar o que você quiser levar para lá. Mas é uma lista de 15 coisas somente. O que você levaria? Certo? Quais as pessoas e quais as coisas que você não consegue ficar sem. Faça uma lista e depois a gente volta a conversar, tá bom? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Em 5 minutos dá para fazer, certo? Professora, tem um lugar específico? Alguém falou? Professora, tipo, tem um lugar específico, você falou uma ilha, por exemplo, né? Aham. Tá, aí seria a ilha mesmo? É uma ilha. Ok, Vamos supor que seja um lugar que não tenha nada. Então, eu beleza. preciso entender o que para você tem valor, entende? Então, nessa lista é que a gente vai começar a definir o que para você não pode faltar. Então, por isso que na ilha não tem nada, Ah, certo? beleza. No Mas caso, não há mas não há limitações para levar. Então, você pode levar o que você quiser, certo? Usa a ok, imaginação, mas de acordo com a tua necessidade. Mas tem que ser beleza. 15 coisas, tá?
No caso, são 15 coisas, incluindo pessoas e objetos. Isso, exatamente. Ah, Coisas tá. e pessoas. Entre Ok, coisas e pessoas. São 15 ok. coisas somente. Tá bom. Obrigado. Nada. Turma, a dinâmica não terminou ainda, tá? Não precisa, não é só uma lista de 15 itens, a gente vai fazer mais coisas nela, tá? A intenção dessa dinâmica é a gente entender quais são os nossos valores, né? Quais são os nossos princípios. Isso ele está relacionado a sentimentos, tá? Ações. Então, não está relacionado às coisas, pessoas e objetos que vocês vão levar. Isso é para a gente definir o que é importante para você, tá? Então, vamos lá.
Seguindo a dinâmica, você já fez a lista de 15 itens, tá? Entre coisas e pessoas que você vai levar para essa ilha que não tem nada lá. Então, você já selecionou coisas que não podem faltar para você, certo? Aí, depois que você já fez as 15, das 15 agora você vai tirar 10. Ou seja, você só vai manter 5. 5 coisas ou pessoas, ou entre coisas e pessoas, mas só 5 itens, tá? Que realmente são importantes para você, que você não ficaria sem. Então, você vai começar a reduzir. Então, se você tinha uma lista de 15 coisas que são importantes, agora você vai ver o que realmente é importante, porque você está tendo que fazer escolhas, tá? Então, você vai ver o que realmente tem peso para você. Das 15, você vai tirar 10. Ou seja, somente 5 você vai poder levar para essa ilha que não tem nada lá, tá? O que realmente é importante. Ao lado, então, você vai colocar o sentimento que essa pessoa te proporciona, porque é isso que me interessa, não a pessoa ou a coisa, mas o sentimento, ou seja, do que você precisa, qual é a necessidade como ser humano que você tem, qual é, o que você realmente precisa, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho meus pais, tenho as minhas filhas, né? O que realmente importa para mim e o que isso traz para mim, tá? Eu sempre uso o meu pai e minha mãe porque a gente consegue definir, porque pai e mãe é a mesma coisa, eles amam você do mesmo modo e você os ama também na mesma quantidade, né? No mesmo nível. Mas um vai trazer uma coisa, outro vai trazer outra. E é isso que eu quero saber, certo? Então, para minha ilha, eu com certeza ia levar meus pais, meus irmãos, né? Familiares, né? Quem mora comigo. Então, essas pessoas são importantes para mim, certo? Mas, meu pai, por exemplo, o que meu pai passa que eu sei que eu não consigo ficar sem? Eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir segura. E o meu pai me proporciona isso, ou seja, é a pessoa que não poderia faltar na ilha, porque se eu ligar para ele, independente a hora, ele pega o carro e vai atrás de mim, não importa onde, ele vai me ajudar, ele vai me socorrer, ele me passa segurança. E isso eu sei que eu preciso de pessoas que me passem segurança, que eu possa contar. Conseguiram entender? Eu preciso me sentir segura. Então, algo que eu trabalhei muito comigo foi em relação a trabalho, a emprego. Eu preciso de um emprego que eu esteja com carteira assinada, que me passe segurança, certo? Essa questão de ter carteira assinada, né, de trabalhar durante anos na mesma empresa, essa segurança, né, às vezes no mundo de hoje já não existe mais. Então, eu precisei trabalhar nisso. Vocês conseguiram entender o ponto que eu quero chegar? A gente está fazendo uma autoavaliação aqui, trabalhando no autoconhecimento, Professora, eu entendi. desenvolvimento pessoal. Pode falar, Lu Anderson. Eu entendi sim, professora. Ótimo, legal. Uhum, muito bom. Então tá. Então eu preciso de 5 itens entre pessoas ou pessoas e o sentimento que elas te passam, tá? E daí a gente Ah, fica por aqui. Oi, pode falar, Lu Anderson. não, beleza, eu já entendi. Então tá. Aí vocês façam isso para mim e me entreguem. Podem mandar por e-mail ou no WhatsApp particular, tá? Não Tá dá pra bom. gente fazer isso muito rápido. Agora vai ser um pouco mais demorado. Daí vocês podem parar, pensar e me entregar depois. Mas, finalizando, tá? 5 coisas entre pessoas e coisas e o sentimento que te proporciona, tá Beleza. bom? Certo? Como a minha mãe já me passa outro sentimento, né? A pessoa com quem eu posso né, que ela é minha confidente, eu posso confiar nela em certas situações, ela me ensina certas coisas, né? Peço conselhos para ela. Então ela seria minha conselheira, eu iria precisar dela para onde eu fosse, porque ela iria me ajudar, né? Em relação às minhas filhas, como fazer no trabalho, cuidados com a casa, ela me aconselha, certo? Então, qual é o sentimento, né? Qual é a ação, a atitude em que você focaliza nessa pessoa, nessa coisa, tá?
É isso que eu preciso saber, tá bom? Então, ficamos por aqui, são 15h50. E eu vou salvar, então, esse vídeo, depois eu mando lá no grupo e vocês têm, então, durante a semana para fazer essa dinâmica aí e me passar por e-mail ou no WhatsApp no particular, tá bom? Um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, dúvida também no WhatsApp, a gente vai se falando, tá? Tá bom, tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau.